A paz do Senhor a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese, hoje com o podcast do Momento Pedagógico. E comigo, uma convidada muito especial, a irmã Otonilma. Paz do Senhor, irmã Otonilma. A paz do Senhor, irmã Manuela. A paz do Senhor para todos os professores e todos os irmãos que participarem, assistirem este podcast. Que Deus os abençoe. Amém. E ela está aqui conosco para colaborar com esse momento de orientações, professores, de dicas, sugestões e esperamos contribuir com vocês. Irmã Toninho, a senhora se apresenta, por favor, local. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar participando deste trabalho. Eu sou membro da igreja, estou hoje servindo ao Senhor na Igreja da Candelária, setor 5, com o pastor Aldo Dantas. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de mais uma vez participar do reino. Amém. E hoje nós estamos aqui com vocês, professores, para trazer algumas orientações da lição de número 4, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Irmão Tonilma, quais são os objetivos dessa lição? Glória a Deus. Nós temos como objetivo desta lição identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança nas provações. E o segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Terceiro objetivo, demonstrar com ousadia espiritual fortalecendo a pregação do evangelho, ou seja, um evangelho pregado, fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. E, queridos, para essa lição, ela vai trazer como palavra-chave, né, a palavra do Espírito Santo, e vamos ver ao longo dos tópicos, ali dos resumos de cada tópico, a direção com base nesses objetivos, né? Então, você pode estar dedicando-se a dentro do texto bíblico, fazendo seu estudo, seu momento individual, mas a irmã autônoma, ela também traz algumas orientações que você pode estar fazendo para essa aula, que são fundamentais. Irmã autônoma, quais orientações são essas? Eu separei aqui algumas dicas pedagógicas, assim, no sentido geral, que eu acho muito importante para que o professor leve em consideração. Primeiro, partindo de uma dica geral, é compreender que ensinar na escola bíblica dominical é um chamado. Não é simplesmente estar ali por estar, mas faz parte do chamado de Deus na nossa vida. E o trabalho, apesar de ser um trabalho voluntário, mas é um trabalho que implica em muita responsabilidade. Nós não podemos estar na frente da escola dominical simplesmente por estar. É um chamado responsável. E ensinar é uma ação dupla. O professor da escola dominical ele tem que ter a exposição do conteúdo na oratória, sim, mas ele tem que ter a vivência do conteúdo no seu exemplo diário, ou seja, dentro da comunidade que ele está inserido. Também acho importante que o professor entenda que o Espírito Santo é verdadeiramente o mestre por excelência e nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Essa é uma parceria que dá certo, depender do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar submetida à vontade dele, né? Essa é uma dica geral, são dicas gerais, mas eu queria trazer para esta aula uma dica mais específica. Nós estamos estudando o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico e o professor deve partir de uma premissa, que é a premissa da continuidade do estudo. Eu não posso começar a minha aula sem fazer um link com a aula anterior. Até porque na aula anterior,
nós tínhamos como pano de fundo a cura do coxo, não é? E a aula deste domingo, ela vai se desenrolar naquilo que aconteceu com os discípulos após esta cura. Então, eu acho que a continuidade da história deve ser feita esse link. Não pode ficar solto sem haver aquela contextualização do conteúdo, né? Então, uma segunda dica já específica desta aula, o professor deve perseguir e apresentar e comentar com os seus alunos todos os objetivos que até nós já lemos aqui hoje, né? Depois desta apresentação dos objetivos, é muito importante que o professor comece o trabalho da motivação. Precisamos motivar os nossos alunos a participarem desta aula. E, para isso, muitas vezes é preciso verdadeiros questionamentos, criar verdadeiras situações históricas de vida ligada a nós e a eles, que nós já conhecemos, convivemos com eles há alguns dias. Então, nós precisamos trazer esse assunto, contextualizar a nossa realidade e questioná-los para que eles se posicionem, né? Eu acho muito importante essa posição, esse questionamento aos alunos para que eles se sintam motivados, porque isso aí vai gerar interesse. Se ele não sabe do que está tratando, não tem nada a ver com ele hoje, é uma questão histórica. Não, não é uma questão histórica. Eu estou estudando a história, mas eu tenho que aplicar a minha vida hoje. Eu estou contextualizando aquilo que eu estou vivendo na história da igreja hoje. Nós estamos continuando a história da igreja. Esse entendimento é preciso ficar bem claro. Estamos continuando a construir a história da igreja. Não sou Pedro, não sou João, mas eu sou a Tonilma e você é a Manuela, e estamos construindo essa história. E agora, junto com os nossos alunos, nós vamos dar esta continuidade e esta compreensão. Porque essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela está vivendo a plenitude da palavra e ela vai expor e viver com muito mais ousadia, né? Eu também trouxe um questionamento dentro deste objetivo, desta dica, como a igreja se posicionar diante de uma sociedade tão insensível à palavra de Deus, ou ao próprio Deus, vamos dizer. Não estou mais nem me referindo a uma sociedade que tem indiferença à palavra, mas eu estou me referindo a uma sociedade que tem indiferença ao seu Criador. Ele não tem nenhum compromisso em conhecê-lo, em agradá-lo. Então, como nós nos posicionarmos diante dessa sociedade, não é verdade? Eu quero colocar mais uma dica que eu trouxe aqui para os professores. Enumere com seus alunos as características da igreja primitiva. Acho muito importante. Se você for fazer isso, você vai lembrar um pouquinho novamente da aula anterior. Quais eram as características da igreja primitiva? Aí você vai entrar na característica que diz: a igreja perseverava na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Você está fazendo aquele link, você vai dar um conteúdo com solidez, você dá um fundo para ele pisar, você dá um espaço para ele construir as suas ideias, não é verdade? Então, fechando aqui as nossas dicas pedagógicas para essa aula, eu quero dizer uma que eu considero importante. Como eu, igreja, né, preciso me posicionar em relação à atitude de ousadia da igreja frente a esta sociedade tão indiferente. Nós vimos agora a história de 2 discípulos que chegaram a ser presos por um grande milagre. Porque aquele coxo tinha mais de 40 anos que ele estava sempre naquela Porta Formosa, dependendo de algum amigo, dependendo de algum familiar que o levasse para ali. E, de repente, este homem fica curado, se levanta, fica salteando dentro da igreja de tanta alegria, porque não é brincadeira o que Deus fez na vida daquele homem, através dos seus servos. E os seus servos, simplesmente por aquele grande milagre, foram presos. Olha que situação contrastante.
E é isso que a gente precisa criar, essa atmosfera dentro da classe, que não só eu, como professora, sinta essa história vivendo e palpitando dentro de mim, mas que todos sintam esta realidade da igreja, dos nossos irmãos que viveram e que hoje nós não estamos isentos de viver algo parecido, semelhante ou igual até. Quem sabe a situação cada dia fica mais difícil para a igreja, porque a sociedade cada dia também esquece de Deus, né? É um crescimento incrível. Então, professor, não vá dar a sua aula, por mais simples que o conteúdo seja, simplesmente um conteúdo histórico, mas não vá dar sua aula sozinho. Convoque, clame pelo seu amigo Espírito Santo, o mestre por excelência. E antes, ore, leia, estude e prepare a sua aula, não é? Porque isso é estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que às vezes confiam, não, eu vou ler e na hora o Espírito Santo vai me dar a palavra. O Espírito Santo, ele se encarrega de nos auxiliar, de nos orientar, de não deixar faltar palavras. Mas, irmãos, a nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer. Então, naquele momento, os discípulos disseram: fixe teus olhos em nós. E é isso que nós precisamos fazer. Eu, até na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo me lembrou. Foi aquilo que aconteceu com Pedro quando ele desceu do barquinho, caminhava sobre o mar, ele deixou de fitar Jesus e começou a olhar o perigo do mar, começou a afundar. E eu, professor, para não afundar, preciso estar bem preparada, bem alicerçada, bem organizada no conteúdo que eu estou trabalhando com os meus alunos. A história bíblica é maravilhosa porque é vivência, é poder, uma palavra que nos dá vivência, autoridade, a palavra poderosa, é fervorosa, ela faz a gente entrar até na história e se sentir participante da história. Eu acho que é isso que é importante. É verdade. E considerando, professor, essas orientações, tanto gerais, que são fundamentais para o seu momento de planejamento, de preparação, quanto essas mais direcionadas à aula, que a irmã Autonilma trouxe, a minha sugestão é que você pode pegar justamente as palavras-chave, conforme ela colocou, listando as características dessa igreja cheia do Espírito, e você pode colocar como uma revisão no final de, seja num caça-palavras, seja listar. E aí essas palavras são as palavras mais que tiveram mais ênfase durante a lição, né? O Espírito Santo, a igreja, a unidade, a oração, a fé, a palavra, ousadia, os sinais. Então, você pode estar fazendo, né, um caça-palavras ou uma outra atividade que traga, que faça fixar, né, essas palavras que vão ter cada uma delas um significado e você foi trabalhando conforme a irmã Autônoma colocando aqui, de forma mais geral, né, cada uma delas ao longo da lição. Não só isso, ao final, você pode fazer também, ou num quadro, se você tiver na sua igreja, ou numa cartolina, a depender do instrumento, do material que você tenha, a sugestão seria você colocar uma situação real da vida em que eles olhassem para si e pensassem onde que eu preciso, né? Uma ousadia, onde eu preciso, que situação real da minha vida eu sinto que eu preciso de ousadia para testemunhar a palavra de Deus, conforme a irmã Antônia colocou muito bem aqui, como exemplo dos apóstolos ou da própria, né, igreja ali primitiva. Tá? Então, aí ele vai colocar uma palavrinha. Eu não preciso identificar, dizer quem sou eu, a palavra que eu escolhi foi essa, não. Você pode entregar um post-it ou qualquer papelzinho, pedir para ele colocar essa palavra e depois recolher ali, colocar nessa cartolina ou no quadro, expor e ao final fazer uma oração. Fazendo o quê? Pedindo ao Espírito Santo ousadia. Às vezes é uma timidez, às vezes é vergonha mesmo, né? Então há uma série de fatores que vão influenciando com que a gente, por vezes, nos isente de falar aquilo que tanto nos traz alegria e que a gente sabe que mudou a nossa vida, né? Então, de uma forma geral, eram essas as nossas
sugestões, orientações para sua aula neste dia. Esperamos ter contribuído. Irmã Otonilma, suas considerações? Eu quero registrar minha gratidão ao Senhor por poder participar desse trabalho, né? Também aqui parabenizando toda a equipe da EBD em síntese, na pessoa do diretor do DENEC, o pastor Reinaldo Odílio, né? Ao nosso presidente, o pastor Martim Alves, nós estamos sempre participando da EBD em síntese de 3 em 3 meses, tem sido uma verdadeira bênção, não é? O Senhor tem nos dado essa oportunidade de enriquecer a nossa capacidade, é uma capacitação mesmo. E é o meu pastor, o Aldo Dantas, pela referência, eu estar aqui hoje, né? Isso eu tenho que agradecer também. É, Deus tem feito muito e nós não podemos nos negar a fazer um pouco, porque o que nós estamos fazendo é muito pouco diante daquilo que Deus tem feito pela nossa vida. Achei interessante, Manu, quando você deu como uma sugestão prática a questão de colocar, não é, as características, listar as características. Você sabe que em todas as classes sempre tem aquele mais desenvoltado em falar, em se apresentar, e a gente pode aproveitar essas pessoas que têm essa capacidade de falar, porque é uma forma de estimular os outros alunos que ainda não estão participando. Apesar de que essa classe adulto, a participação é boa, eu considero muito boa. Então, na hora da listagem, eu acho que a questão da escrita é importantíssimo, porque você vai tirando a inibição mesmo, né? Mas também a questão da oralidade, deles falarem, deles se posicionarem, e até permitir o questionamento entre eles. Isso é muito bom, é muito saudável. A nossa lição, ela não pode, de maneira nenhuma, nossas aulas, elas não podem acontecer sem a aplicação na nossa vida. Essa aplicação é importante e, por isso, nós estamos aqui, buscando esse aperfeiçoamento, essa capacitação. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a você, Manu, pela sua compreensão, pela sua parceria. Amém. E agradecemos a você, professor, por nos acompanhar, estar aqui conosco. Esperamos, né, irmão Antônio, ter contribuído com sua aula, com seu planejamento. E desejamos a vocês uma excelente aula, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Uma excelente aula a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.